Muito bem, Vida e Saúde está de volta com você. Agora a gente vai falar de um assunto muito importante, delicado e que merece a nossa atenção. Com o avançar da idade, é comum que algumas capacidades do organismo sejam comprometidas. Você que é mais velho já deve estar percebendo isso, né? A agilidade do pensamento ou até mesmo da compreensão de ordem simples vão ficando, de repente, mais difíceis. E essa confusão mental ou delírio é a causa de cerca de 15 a 20% de todas as admissões em hospitais e é a razão mais comum para a hospitalização das pessoas idosas. Diversos são os motivos, né, que podem levar o idoso a desenvolver essa síndrome e conhecer esses motivos é fundamental para a prevenção. Por isso, nessa nossa conversa de hoje, você vai acompanhar aqui as dicas e também conhecer o que pensa a doutora Ellen Lessa, que é geriatra e convidada especial do Vida e Saúde de hoje. Olá, doutora Ellen, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem com você? Olá, Teru, tudo ótimo? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Pois é, a gente vai falar de um assunto que toda a equipe do Vida e Saúde aqui está, de certa maneira, ansioso, porque a gente nunca trouxe esse assunto aqui, mas é um assunto que faz parte da vida de muitas famílias brasileiras que cuidam, que convivem com os mais velhos. Eu queria que você começasse, né, definindo para a gente o que é o delírio no idoso. É um assunto extremamente importante e talvez muito já reconhecido por pessoas que estão nos assistindo, principalmente aquelas que convivem e cuidam dos seus idosos. O delirium é diferente do delírio, né? O delírio é aquele que a pessoa tem uma alteração da realidade, então pode pensar, ouvir coisas que não são da realidade. Agora, o delirium, ele envolve o delírio, mas ele é um estado muito mais amplo do que isso. A gente chama de estado confusional agudo, ou então uma encefalopatia metabólica. O que é isso? Basicamente, é quando o cérebro da pessoa não funciona bem por algum motivo e ela se torna confusa ou alterado o seu comportamento. E isso boa parte do tempo, não seria uma coisa momentânea ou em alguns pontos, alguns momentos só? Exatamente. Dois pré-requisitos para o delírio é ser um curso flutuante, ou seja, ele não é definitivo, é uma alteração passageira e que flutua ao longo do tempo. Então, de manhã a pessoa está de um jeito, à tarde ela está de outro, à noite está de outro. Ou então, numa parte da semana, ela muda totalmente seu comportamento. E o delírio 1, ele precisa ser identificado, porque ele tem começo, meio e fim, com a detecção e com o tratamento. Mas vamos falar do delírio do idoso. É delírio ou delirium para o idoso, então? É delirium, que vem do latim. O delirio é uma alteração da psiquiatria, assim como a gente tem alucinações, que são alterações da visão e da audição, quando a gente vê coisas que não são da realidade, ouve coisas que não são da realidade, é alucinação. O delírio da psiquiatria é aquela alteração do pensamento, quando eu tenho um pensamento que não é real. Então, eu acredito que estou sendo perseguido, por exemplo. Ok. Eu acredito que eu estou indo à falência. Eu acredito que tem pessoas me traindo. Isso é o delírio. É uma ideia fixa que não pertence à realidade. Agora, o delírio 1, que é o estado confusional o estado confusional agudo do idoso, ele é uma alteração muito ampla de todo o comportamento. Ele pode, sim, envolver alucinações e delírios. Então, alterações da visão, Entendi. da audição e do pensamento. Mas ele envolve também o comportamento desse idoso, então é muito mais amplo. Essa definição que você trouxe aqui pra gente, doutora, muda completamente a compreensão de quem está vivendo, de quem convive com o idoso, porque a gente precisa compreender realmente o que é o estado, né, ou o problema, para poder lidar com ele, para poder conviver e buscar tratamento também. Agora, eu quero saber o seguinte, o delírio é considerado uma demência ou faz parte do processo de senilidade? O delírio não é uma demência. Um delírio é uma alteração aguda que tem começo, meio e fim. Agora, por que gera muita confusão? Porque ele é mais comum nas idosos que têm demência. Só que não é Ah, só a demência que pode levar a esse fator.
Por que a demência aumenta o risco? Porque existem alguns fatores predisponentes para o delírio. E alguns são inerentes da própria pessoa, por exemplo, a idade. Então, ele acontece muito mais frequentemente em idosos do que em jovens e adultos. A presença de uma doença estrutural do cérebro, então um AVC prévio, uma demência, uma alteração psiquiátrica ou muitas doenças, doença de coração, diabetes, pulmão, rins. Então, todo idoso, por ser idoso, já tem maior risco de delírio. Quando tem doenças do cérebro e do restante do corpo, também aumenta muito mais esse risco. Então, como ele acontece tão frequentemente em pessoas que já têm demência, a gente confunde. Mas tem uma grande diferença. A demência, ela tem aquele jeitão desde o seu início dos sintomas, diagnóstico, e ela vai evoluindo com piora. Mas é uma piora lenta, progressiva, ao longo de meses e anos. Certo. O delírio 1, ele é rápido. De um dia para o outro, da manhã para a noite, de uma semana para outra, o comportamento daquele idoso muda. E isso que deve gerar o start da gente pensar, nossa, piorou. Será que é um delírio? Só de levantar essa pergunta já está muito avançado, caminho. já está ajudando, já está no caminho. A gente quer levantar aqui agora, doutora, mais pistas, mais sinais e sintomas de que esse delírio possa estar ali acontecendo. Você de casa, presta atenção, mas vale sempre a pena você consultar um especialista, porque cada pessoa é diferente e existem muitos problemas também relacionados com a velhice, com o avançar da vida, com o avançar dos anos, né, doutora? Mas vamos falar aqui de alguns sintomas ou sinais desse delírio. Olha aqui a primeira, gente, dificuldade para concentrar ou manter a atenção. Muito interessante. Quando a gente percebe que o idoso está mais sonolento ou mais agitado, mais distraído, mais aéreo, quando você olha para aquele idoso que você já conhece, percebe não está normal, não está fazendo as atividades na sua rotina, não está conseguindo interagir da mesma forma, está mais aéreo, parece que mais fora do ar, isso é um grande sinal de delírio. Tá. Já deve levar o alerta e ver se tem outros sinais. Lembrando que é rápido, gente. A doutora mencionou aqui. Olha esse aqui, outro sinal, olha. A presença de doenças clínicas ou toxicidade medicamentosa. Você falou aqui de AVC, falou aqui de repente, um outro problema de saúde já presente. Mas a gente também, o idoso toma muitos medicamentos, né? Para pressão, para o diabetes, de repente para o sono, para acordar. Isso também pode acelerar ou de repente engatilhar esse delírio. Isso mesmo. A gente falou dos fatores predisponentes, que são o que a pessoa já tem. Isso não tem muito como a gente mudar. Agora, existem fatores que acontecem em cima disso, que são os precipitantes, que na maior parte das vezes são infecções ou alterações do metabolismo, alterações das substâncias do corpo da pessoa. Então, por exemplo, um dos principais, desidratação. E às vezes pode ser uma desidratação porque não tomou água, um idoso que é acamado, ninguém lembrou de dar água para ele, ou uma desidratação por uma diarreia, uma tosse, uma infecção respiratória. As principais infecções que levam ao delírio são as infecções respiratórias, e aqui a gente lembra da Covid. Muitos idosos foram internados em hospitais com delírio e no final descobriu que era Covid. Porque ou pneumonia, outros tipos de pneumonia, infecções respiratórias e infecções urinárias são as grandes principais. Agora, com certeza, o uso de medicamentos, principalmente aqueles para o sono, para a depressão, eles podem alterar o cérebro e também ser um fator precipitante do delírio. Bom, então... Cirurgias também, quedas, fraturas, também são sinais que podem facilitar o aparecimento do delírio. Você está percebendo aí, né, que você é como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Tem que juntar todas as pecinhas para você saber aonde encaixar certinho. E você não precisa fazer isso sozinho. Os especialistas estão aí para te ajudar, mas você precisa levar as pistas. E outro sinal aqui também do delírio, doutora, que eu queria trazer agora, seria a alteração na percepção do ambiente. Então, tá na mesma casa, tá no mesmo local, mas aquela pessoa, ela tá percebendo alterações ali que realmente existem ou eu não entendi essa colocação, se são alterações que vão trazer isso ou se a pessoa começa a perceber alterações que não existem. Na verdade,
a gente chama de confusão mental e de desorientação. O que é isso? A pessoa está na mesma casa de sempre e ela reconhecia que aquela era a casa, sabe onde é a cozinha, a sala, e de repente, ao decorrer de algumas horas ou dias, ela não entende mais que ela está em casa. Começa a perguntar: que lugar que eu tô? Ou então, estando em casa, ela fala: me leva para minha casa. Então, ela está desorientada no espaço, ela não sabe onde é aquele lugar onde ela está. E também a desorientação no tempo. Tá escuro e a pessoa tá pedindo para tomar café da manhã. A gente não toma café da manhã à noite. Ou então tá de noite e a pessoa não quer dormir, quer ir Uhum. tomar banho. Então, essa desorientação no tempo. E a confusão, a trocar o nome de pessoas. Mas isso pode acontecer na demência. Só que quando é uma coisa muito pior do que já é o basal daquela pessoa, e é isso que chama a atenção, é essa piora, essa mudança. Essa pessoa não Certo. era assim, mesmo com as doenças que ela tinha, e ela ficou diferente. Olha aqui, vamos para esse outro sinal aqui, gente, que é a incapacidade de obedecer ordens. Então, a confusão também, ela não consegue seguir orientações, seguir sugestões. É hora do banho, ou como você falou, né, a pessoa quer tomar café da manhã no horário que é o horário do jantar, de repente, quer sair no Sim, momento em que está todo mundo se recolhendo para dormir. sim, a pessoa pode ficar mais agitada, mais irritada, mais combativa, ou, por um outro lado, pode ficar mais sonolenta. E pode ter uma dificuldade de compreensão mesmo. Você fala: agora nós vamos tomar o café da manhã, e a pessoa não consegue ouvir, não consegue enxergar, não consegue entender isso. Então, ela não consegue processar a informação que está sendo passada para ela. Você diz uma coisa, a pessoa não entende, não responde conforme o que você deseja que ela faça. E isso pode ser também por agitação e sonolência. Esse último sinal que a gente vai trazer aqui agora, doutor, ele parece bem comum a tantos problemas, inclusive não só da terceira idade, não só da melhor idade, mas a perda de memória, a sonolência, como você bem falou, a lentidão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conjunto de sinais e não um só isolado. Eu sei que alguns aqui são bem característicos que já fariam assim alguém despertar o interesse por buscar um auxílio, né? Mas tem uma sequência, você disse que tem começo, meio e fim esse delírio. A gente consegue pegar ou perceber um sinal desses que de repente venha numa ordem primeiro? Sim, qual a ordem que eu colocaria? Você já conhece o idoso, seja um familiar, um idoso de quem você cuida. Percebeu que está diferente do normal. Você deve anotar tudo o que está acontecendo. Está mais sonolento, está mais difícil de acordar, eu tenho que chacoalhar, ou então está muito agitado, não está querendo dormir, está mais confuso, não está sabendo onde está, não está me reconhecendo. Está diferente. Notou que está diferente? Aí você tem que pensar o que aconteceu diferente nessa semana. Será que não funcionou o intestino? A constipação é uma grande causa de delírio. Será que está com dor? Teve uma fratura, uma queda, está tomando remédios para dor, está gemendo. Então, será que está com dor? Terceiro, será que tem alguma infecção? Como é que está a urina? Está com cheiro, não está com cheiro? Está com incontinência que antes não tinha? Como é que está a respiração? Está respirando mais cansado? Está com tosse, nariz escorrendo? Está com diarreia? Está tomando água? Está desidratado? Então, você leva todas essas peças, está diferente, e o que aconteceu de diferente para levar para o profissional de saúde. E aí ele vai conseguir pedir os exames necessários para saber o que está causando esse delírio. E aí tratar. E muitas das vezes reverter completamente o quadro e voltar ao que era antes. Você falou de tratar. Agora fiquei curiosa para saber como é que é feito o tratamento, então, do delírio. O tratamento, ele é multifatorial. Não é um medicamento X ou Y. A gente precisa olhar o ambiente e o entorno desse paciente, dessa pessoa, enquanto é feita toda a investigação dos exames para saber se é uma infecção, se é um medicamento, se é um sódio, um cálcio do corpo que está alterado. Então, isso é feito geralmente com exames laboratoriais, para a gente saber o que está causando. E também usar alguns medicamentos prescritos por profissionais de saúde
para controlar os sintomas enquanto a gente reverte a causa. Então, por que o delírio é tão importante? Porque ele deve levar um atendimento para descobrir o que está causando, corrigir essa causa, e enquanto isso, a gente amenizar o desconforto para o paciente e para os seus familiares. É claro, né, gente? A gente precisa de um tratamento, até porque a saúde mental de quem convive vai começar a ser afetada também, porque a gente ajuda um dia, ajuda no outro, no dia seguinte pode ser que perca a paciência, então precisa de ajuda, porque a gente precisa de tratar com carinho dessas pessoas especiais, essas pessoas que estão sob os nossos cuidados. Agora eu quero saber o seguinte, além do tratamento, é importante a gente evitar o problema. E existem coisas que nós podemos fazer, como as que a gente vai dizer aqui agora, doutora, pode nos ajudar? Por exemplo, manter a noção do tempo mais concreta para essa pessoa. Ter relógio, calendário ali por perto, aquelas folhinhas, né, de antigamente. É legal porque a pessoa, ela, de repente, ela vai manter aquela ideia de, olha, semana que vem vai acontecer tal coisa, ou na semana seguinte é hora de comprar um gás, participando, inclusive, das coisas da família, tanto quanto possível, né? Exatamente. E interagir com esses equipamentos. Então, perguntar para o idoso, que horas são? Leva ele até o relógio, pede para ele conseguir enxergar. Que dia que é hoje? O que a gente vai fazer essa semana? O que a gente vai fazer na sexta-feira? Assistir o vídeo. Legal, legal. Então, interagindo com o idoso para ele se lembrar que dia que ele está, que lugar que ele está, e ele ter essa autonomia de olhar para os equipamentos. Mas às vezes eles não têm, a gente precisa ajudar. Ótimo. Olha, outra dica bacana aqui, gente, é cuidar do ambiente onde essa pessoa está. É o quarto que ele fica mais tempo, ele passa mais tempo na sala, tem uma varanda, eu gosto muito de ambientes abertos, né? Mas ter esse ambiente como um lugar calmo, em ordem, né? Para que ele tenha segurança. Sem muitas mudanças, eu estou imaginando, né, doutora? Sim, quanto mais familiar for o ambiente, mais o idoso vai se sentir seguro e menos confuso. Por isso que é tão comum o delírio acontecer quando vai para a casa de um familiar que mora em outro estado, outra cidade, vai passar uns 15 dias lá, mudou completamente a rotina e o ambiente. Então, é muito frequente acontecer isso quando o idoso muda, vai para a casa de um outro familiar, ou uma hospitalização, precisa fazer uma cirurgia no hospital, mudou completamente o ambiente. Então, mesmo que ele mude de ambiente, leve peças de roupa, leve uma almofada, leve um porta-retratos, leve objetos do ambiente daquele idoso para onde ele vai. E, se possível, manter as pessoas já conhecidas também. Ótimo, ótimas dicas você está vendo aqui sobre como evitar o delírio no idoso. Olha essa, gente, a doutora acabou de falar, manter os membros da família perto, familiar, tem que ser um ambiente familiar. Não fazer barulhos na hora de dormir e deixar esse ambiente, de repente, levemente iluminado, porque essa pessoa pode acordar para ir ao banheiro à noite e nessas horas é que acontecem os acidentes, né, doutora? Tem que ter um mínimo ali de luz para orientar os caminhos. Sim, ao mesmo tempo que a gente precisa da luz para não acontecer esses acidentes, ela deve ser uma luz leve, apenas para iluminar. Quando a gente, no horário de dormir, tem muita televisão ligada, muita luz acesa, muita bagunça, muita agitação em casa, o idoso não vai dormir, ele não vai perceber que é hora de dormir, então precisa ter todo um ritual, tanto manter o escuro à noite e no horário de dormir, quanto manter o claro de dia. Então, utilizar também a iluminação do sol, a iluminação natural. A gente vai dando pistas para aquele cérebro que já está com dificuldade de entender o tempo. Eu vou virar já essa daqui, porque se ele não acorda no horário normal, você precisa dar uma ajudinha para manter esse ciclo circadiano acontecendo, até para tentar estimular esses hormônios que precisam acontecer com esse ciclo, né? Dia, noite, acontecendo nas horas certas. Também vamos falar um pouquinho de nutrição e hidratação. O idoso precisa de cuidado, ele não sente mais sede, então você precisa cuidar e dar ali aquela bebericada de passarinho, né, doutora? Às vezes, um pouquinho que dá toda hora ali já vai ajudar. E uma alimentação saudável. Com certeza. Com certeza. Fibras para funcionar o intestino, água para os rins funcionarem corretamente, intestino também. A gente comentou que a desidratação é um grande fator para a predisposição do delírio. Olha, essa dica aqui que a gente vai trazer agora, gente, é muito importante. Às vezes tem idosos que são negligenciados.
talvez as pessoas achem que não seja importante, mas para orientação, para ajudar a manter aí a mente certa, suprir a necessidade de óculos, de aparelhos auditivos ou outros equipamentos que essa pessoa necessite, vai ajudar ela a manter o pé no chão também, né, doutora? O que adianta a gente ter a luz, ter o relógio, o calendário, se esse idoso não está conseguindo enxergar? O que adianta ter pessoas familiares e ter atividades se ele não está conseguindo ouvir e comunicar com as pessoas? Muitas vezes a gente fala, não leva aparelho auditivo porque vai perder, não vai na casa de alguém, não leva. Mas é justamente isso que ajudaria o idoso a manter a comunicação e a relação dele com o ambiente. Então, não vamos menosprezar o quanto esses equipamentos são importantes para o idoso continuar ambientado nas atividades que ele está. E olha, gente, isso pode garantir uma certa autonomia, isso pode garantir um pouquinho de dignidade para essa pessoa. Não é fácil perder a autonomia. Quando você se coloca no lugar do outro, você entende talvez um pouquinho entende só um pouquinho mesmo do que é perder toda essa agilidade de uma vida que de repente foi ativa e foi tão cheia. A gente pode sim proporcionar um pouquinho de conforto, um pouquinho de mais de qualidade para essa pessoa. Doutora, eu quero te agradecer hoje aqui e quero agradecer também a todos os cuidadores que estão nos assistindo. Eu sei que a Márcia Viana é cuidadora do seu Nelson, está sempre ligada aqui no Vida e Saúde, ela e o seu Nelson aqui, e muitos outros idosos e cuidadores acompanham o Vida e Saúde e amaram esse programa. Eu tenho certeza, o nosso respeito, nosso carinho e nossa admiração por essa profissão que é paciência e amor o tempo inteiro, né? Precisa ser. Exatamente, é uma profissão linda e nós estamos envelhecendo. Nós todos vamos precisar desses cuidados. Doutora Ellen, muito obrigada por mais uma vez participar aqui com a gente. E eu quero convidar você, amigo do Vida e Saúde, que quiser conhecer mais da doutora Ellen, acessa lá no Instagram, doutora.ellen, com 2 L's, .lessa. doutora.ellen.lessa. É underline? Termina com underline. Isso. É isso aí. Você vai conhecer um pouquinho mais do belo trabalho que a doutora desempenha e eu quero te agradecer novamente por esse tempo aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Muito bem, olha, a gente vai agora pausar para o intervalo. Na volta tem claramente, o Dr. César vai falar de um assunto muito interessante. Ele vai explicar o que são os pensamentos doentios e o que dá para fazer para resolver esse problema. Daqui a pouquinho tem claramente, então, com esse assunto. E eu ainda hoje te ensino esse suco cremoso, gostoso, super saudável, para você manter a hidratação e a nutrição nesse copo aí. É já aqui no Vida e Saúde.